Por fim, uma última característica importante dos vírus é que muitos deles são considerados agentes infecciosos. São organismos que possuem a capacidade de causar doenças e infecções em outros organismos, seja bactérias, fungos, protozoários ou até mesmo seres humanos. Então, no próximo slide, eu mostro para vocês um pouco sobre a diversidade dos vírus. Só para você ter ideia, existe uma estimativa que mostra que a quantidade de vírus gira em torno de 1 nonilhão. 1 nonilhão, só para vocês terem ideia, é um 1 seguido de 30 zeros. Então, é uma quantidade extremamente elevada de vírus presentes na natureza, né, no planeta. E só para efeito comparativo, é uma quantidade maior do que o número de estrelas do universo, que aí gira em torno de 10 bilhões, né, que é um seguido de 22 zeros. Então, para nossa sorte, a maior quantidade desses vírus, eles são responsáveis por infectar bactérias e fazer um controle populacional dessas bactérias, que também são agentes patogênicos que infectam nós, seres humanos. Sendo que uma parte deles, cerca de 10%, são responsáveis por causar infecções em humanos, e desses 10%, entre 1 ou 2% desses vírus são responsáveis por causar infecções graves. Então, devido exatamente a essa capacidade do vírus de sofrer essas altas taxas de mutação, isso ocasiona essa grande diversidade viral. Saindo dos vírus especificamente, a gente entra agora no vírus responsável pela doença que a gente conhece como Covid-19. Esse vírus é o vírus conhecido como SARS-CoV-2, todo mundo já deve ouvir falar. Essa sigla significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, ocasionada pelo coronavírus do tipo 2. Né? É o significado dessa sigla SARS-CoV-2. Então, o SARS-CoV-2 é o vírus que é responsável pela doença que a gente conhece como Covid-19. É um vírus que faz parte da família Coronaviridae, que é uma família extremamente característica, e a característica principal dessa família é possuir, nessa região externa do vírus, né, no envelope viral, moléculas que dão a esse vírus um aspecto de coroa. Por isso que essa família de vírus recebe o nome de coronaviridae. O SARS-CoV-2 pertence ao gênero beta-coronavírus, que são vírus conhecidos por infectar mamíferos. O principal mamífero infectar que é encontrado esses coronavírus são os morcegos, né, esses mamíferos voadores. E essas espécies de coronavírus já foram responsáveis pelo surgimento de doenças infecciosas antigamente. Então, aí o primeiro caso de uma doença infecciosa causada por um coronavírus foi o SARS-CoV-1, né, que foi a primeira versão dessa síndrome respiratória aguda grave, que aconteceu na China no ano de 2002 para 2003, matou uma quantidade de pessoas assim baixa quando a gente compara com o coronavírus atual, né, com a SARS-CoV-2. Um outro tipo de coronavírus é o MERS-CoV, né, que é relacionado a síndrome respiratória também, mas que aconteceu no Oriente Médio. Ambas essas síndromes, a SARS-CoV-1 e a MERS-CoV, a principal hipótese de eles terem se originado é de coronavírus que são derivados de morcego, né? Então, o morcego aí é um importante hospedeiro natural desses vírus. E recentemente surgiu mais um caso, né? Mais um caso de infecção aguda grave em seres humanos por coronavírus, que é essa doença que a gente está falando hoje na apresentação, a Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2. E aí do lado eu estou mostrando para vocês um pouco da estrutura do vírus do SARS-CoV-2. Então, é um vírus que possui como matéria genética um RNA, como eu falei para vocês anteriormente. Então, ele é considerado um retrovírus, um vírus de RNA. Ele é considerado um vírus envelopado, como vocês estão vendo aí, ele tem esse envelope externo. E se vocês observarem esse envelope externo do vírus, vocês vão ver pequenas estruturas verdes, né, em formas de espinhos, que são conhecidos como espículas. Essas estruturas são extremamente importantes na infecção do coronavírus. É uma proteína conhecida como proteína spike ou proteína S.
Essa proteína do coronavírus é extremamente importante, pois ela permite que o coronavírus entre nas nossas células do sistema respiratório e inicie o quadro de infecção, né, que pode se generalizar para o corpo inteiro. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês sobre algumas particularidades do Covid que vocês já estão acostumados a ver na mídia, né? Primeiro, em relação à possível origem da doença. Então, a doença aí tem como possível origem a cidade de Wuhan, né, na China. A possível origem é no mercado de animais silvestres, visto que a população asiática tem esse hábito de consumir animais silvestres, então nós já sabemos que animais silvestres são importantes reservatórios de diversos vírus, então, através desse hábito, as principais hipóteses mostram que a possível origem foi nessa cidade de Wuhan. Essa doença tem como forma de contágio o ar, né? O principal meio de contágio é através do ar. Acho que você pode passar um pouquinho, Isaac, para a próxima figura. Será que não está passando? Enfim, as principais formas de contágio, como a gente já está acostumado a saber, é pelo ar, através de gotículas de saliva, de espirro, de tosse, de secreções, através de contato com pessoas contaminadas, né, com a doença, através de contato com objetos que são contaminados com o vírus. E essa doença tem como principais sintomas os sintomas comuns de resfriado, né? Então, febre, dor de cabeça. Pode passar mais uma vez, André. Aí está mostrando um pouco dos sintomas, né, que estão relacionados com a Covid, que são os sintomas iniciais, são os sintomas comuns de resfriado, como febre, tosse seca, dores musculares, mas que caso essa doença não seja tratada, não seja controlada, pode evoluir para casos mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave, que dá o nome na doença, que é o SARS. Essa síndrome acomete os pulmões, né? É ocasionada por uma destruição das células pulmonares, né? As células específicas do pulmão, que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. E essa síndrome, ela causa também o que a gente conhece como tempestades de citocinas. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse termo. Esse termo nada mais é do que um processo inflamatório exacerbado. Essas moléculas citocinas, elas são responsáveis, são moléculas de sinalização do nosso sistema imune, e elas são responsáveis por atrair moléculas, as primeiras linhas de moléculas de defesa do nosso corpo, como exemplo, os macrófagos. Então, lá no pulmão, por exemplo, que está acontecendo uma infecção mais grave, na medida que o número de vírus aumenta, né, a quantidade de vírus no nosso organismo aumenta, o nosso sistema imunológico tenta combater esses vírus. De que forma? Produzindo citocinas, mas essas citocinas, quando produzidas em grande quantidade, podem causar danos para diversos tecidos do nosso corpo, né? Que é o evento que a gente conhece como tempestade de citocina. Os principais órgãos afetados por essa tempestade de citocinas é o pulmão e os rins. Por que esses dois órgãos? Porque são nesses dois órgãos que a gente tem a maior quantidade de uma enzima, que eu vou falar para vocês mais para frente, extremamente importante na patogenia do coronavírus. É através dessa enzima produzida pelas células do nosso sistema respiratório ou do nosso sistema renal que o coronavírus passa a entrar no nosso organismo. Então, caso esse caso não seja controlado, a doença pode levar o indivíduo à morte. Como fatores de risco, também já é algo que é bastante documentado na mídia, né? Então, os principais grupos de risco para essa doença são os pacientes que sofrem de doenças cardiovasculares, né? Hipertensos, diabéticos, pessoas que já possuem problemas respiratórios crônicos, como a asma, por exemplo, pessoas que apresentam doenças que tornam o nosso sistema imunológico fragilizado, como o câncer. Então, existe uma justificativa para cada um desses grupos de risco serem susceptíveis à infecção pelo Covid. Geralmente, hipertensos e diabéticos, eles usam medicamentos que passam a estimular a produção daquela enzima que eu falei para vocês presentes nas células do sistema respiratório e do sistema renal em grande quantidade. Então, esses remédios eles aumentam a quantidade dessa enzima e, consequentemente,
favorece a disseminação do vírus pelo nosso corpo. Além disso, uma coisa que também é bastante documentada é a forma de detecção dessa doença. Então, existe basicamente duas formas de detecção que são confiáveis. A primeira é pelo ensaio de RT-PCR, onde o RNA do vírus ele vai ser detectado a partir dessa técnica. Esse meio de detecção ele indica a infecção aguda do vírus, né? A infecção está acontecendo nesse exato momento. E é um teste que ele é indicado a ser feito a partir do terceiro dia de infecção pelo vírus, né? Do terceiro dia até o 10º dia. A outra forma de detectar o coronavírus, né, no nosso organismo é através dos ensaios, dos testes imunológicos, né? Que a gente tenta, através do sangue, a gente identifica moléculas conhecidas como imunoglobulinas, né, os anticorpos. E dois anticorpos são extremamente importantes nessa detecção, o IgG e o IgM. O IgM é um anticorpo que é produzido mais rapidamente quando a gente sofre infecção por um vírus e, consequentemente, ele indica que a doença está ativa naquele momento, enquanto o IgG é um anticorpo que demora. O processo de produção desse anticorpo leva geralmente dias ou semanas, e ele é um indicativo de que você já teve contato com a doença Covid-19, porque é um anticorpo considerado um anticorpo da nossa memória imunológica, que eu vou explicar para vocês mais para frente um pouquinho. Uma outra particularidade é com relação aos tratamentos, né? A gente vê aí na mídia bastantes medicamentos sendo divulgados, mas diversos estudos já mostraram que não existe nenhum medicamento eficaz para tratar a Covid-19. Existem medicamentos apenas que são utilizados como paliativos contra os sintomas que a Covid-19 causa. Então, não existe nos dias de hoje nenhum tratamento eficaz para a Covid-19.